E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais um vídeo aqui no canal. Estou diretamente do quarto da minha irmã, porque o quarto dela é muito mais iluminado que o meu. Então eu vim fazer a introdução desse vídeo aqui. O vídeo de hoje é sobre carteira de habilitação, CNH. Eu vou contar toda a minha experiência, como é que foi tirar, quantas vezes eu reprovei, como que foram os testes, toda a minha experiência. Mas antes de contar tudo isso, eu vou levar vocês comigo. Faz mais ou menos umas 2 semanas que eu peguei minha carteira. Eu já andei umas 4 vezes de carro, eu dirigindo, claro que com a minha mãe do lado. Mas hoje eu resolvi gravar um pouquinho pra vocês verem como eu estou dirigindo. Eu e ela estamos indo buscar minha irmã, então minha mãe que vai estar gravando. E a gente vai lá buscar ela no colégio, voltar aqui em casa. Ela vai deixar a gente aqui e daí vai trabalhar. Então não vai ser um percurso muito longo, mas vou mostrar essa experiência antes da gente conversar. Não vai cortar minha cabeça. Deixa eu pôr o cinto então primeiro. Agora vai o teste. Cara aqui. Os caras devem achar assim, o que essa mulher tá deixando essa adolescente dirigir? Eita. Tá aprendendo a dirigir no carro da mãe. Ai, esqueci de desligar o segredo. Sem desligar o segredo, senão ele não vai ligar. Desliga o segredo de novo, senão ele vai apagar daqui a pouquinho de novo. Uma hora ele para, né? Se você não desligar o segredo. O cara atrás deve ter pensado, meu Deus, que barbinha. Mas vai indo, mas tem que estar seta, né? O fiscal aqui O examinador. O examinador aqui, já vou cortar a sua carteira. Já reprovou, já. Ah, não, mas tinha uns 2 pontos, não dá certo. Viemos buscar minha irmã aqui no Muay Thai, no colégio dela. Minha mãe foi ali chamar ela e eu tô esperando aqui no carro. Oi! Oi! Tudo bom? Motorista. Você é de motorista nova hoje? Qual é o teu nome? É Uber. Sucena. Uber. É Adriana? Adriana e Késia? É Adriana e Késia. Então vamos conversar um pouquinho sobre a experiência de tirar carteira, de tirar a CNH. No meu ponto de vista existem 2 grupos. Tem o grupo de pessoas que sofrem para tirar carteira, que demora, que reprova, e tem o grupo das pessoas que passam de primeira. E eu conheço várias pessoas que passaram de primeira, algumas amigas minhas, mas eu estou no grupo das pessoas que sofrem, que sofreram para tirar carteira. Então eu vou começar desde o começo. Comecei lá em 2016, quando eu tentei tirar a carteira pela primeira vez. Eu morava em Curitiba. Eu tinha 19 para 20 ou 21, eu não lembro direito, é 3 anos atrás. Acho que é mais ou menos isso, 20, 21. E eu não fui tirar a carteira logo que eu fiz 18, só foi um pouquinho pra frente. Enfim, minha mãe comprou a minha carteira, na verdade o processo pra eu tirar a carteira, numa promoção no Groupon, onde uma autoescola assim fez uma super promoção. Na época não era tão caro quanto hoje em dia. Hoje em dia tá em torno de 2.400, 2.700. Tá bem caro pra tirar uma carteira. Mas na época ela era bem mais em conta, eram uns 1.200, 1.500 reais. Aumentou muito ao longo desses anos. E o que aconteceu? Essa autoescola, eu acho que eles pegaram muitos alunos para poucos instrutores, porque eu acho que a maioria das autoescolas tem de 4 a 5 instrutores, às vezes até menos. Eles não dão conta de aula para todos esses alunos, para a pessoa tirar uma carteira em 3, 4 meses. Tinha tanto aluno, que eu demorei muito para fazer minha aula teórica, porque era um professor só que dava aula teórica, então demorou para eu começar, porque eles tiveram que fazer várias turmas. O tempo das aulas teóricas foi mais de 1 mês.
Normalmente é pra girar em torno de um mês. Eu acho que 1 mês e meio, 1 mês e 20 dias, assim, já foi um pouquinho a mais do que o normal. E aí eu fui pras aulas práticas, eu demorei muito pra fazer as aulas práticas, muito mesmo. E eu tinha muito espaço entre uma aula prática e outra. Então, assim, eu nunca tinha dirigido. Pra mim parece que toda a aula eu tava começando a dirigir tudo de novo, a pegar as manhas, assim, a aprender como é que fazia. E quando eu tava aprendendo, acabava a aula e daí só tinha dali 1 ou 2 semanas. E é muito difícil, assim, quando você tem muito espaço entre uma aula e outra, porque realmente você não praticar nesse tempo te dificulta bastante. Eu demorei bastante pra ter todas essas aulas. E quando eu fui fazer o teste, faltava poucos meses pra vencer o meu processo. E aí eu fiz o primeiro teste, eu tinha certeza que eu não ia passar, porque parece que eu tinha decorado como que dirigia só pra passar na prova. Mas assim, se eu esquecesse uma coisa, eu sabia que eu ia errar tudo totalmente, assim, que eu não aprendi a dirigir. Sabe quando você entra dentro do carro e você sabe o que fazer? Eu não sabia, então eu meio que decorava na minha cabeça. Eu realmente não tinha aprendido a dirigir. Então eu fui fazer o primeiro teste e aí eu reprovei na baliza. Então aquilo eu já tava esperando, só que lá em Curitiba o valor do reteste é bem caro, foi em torno de R$300 o reteste. E aí eu fiz o reteste, paguei o reteste, aí tem que esperar 15 dias pra você poder marcar o reteste novamente, aí esperar mais às vezes na outra semana ou às vezes na outra, pra ter uma vaga pra você fazer o teu teste de novo. E aí eu fui fazer o reteste, aí eu passei na baliza, e assim, ó, minha boca tava toda seca. Eu tava tipo, eu nem sei como que eu consegui fazer aquela baliza, mas eu fiz a baliza. E aí era eu e mais 2 meninas, e só eu passei na baliza. E aí esse era o meu medo. Eu queria ser a segunda, pra já não ser a primeira de cara e não ser a última pra não ter que sair com o carro pra fora do portão. Lá em Curitiba, eu não sei se todos os lugares são assim, mas o Detran lá de Curitiba, ele tem um pavilhão, então a baliza ela é feita num local fechado, não tem acesso a outros carros da rua que estão passando, é fechadinho, tem o desenho lá, bem bonitinho. O examinador, ele fica do lado de fora do carro, normalmente sentado ou de pé, e você vai sozinho dentro do carro. É assim, o teu instrutor da autoescola, ele nem chega a entrar ali dentro do teste, ele não vê nada, ele fica lá fora. Você não tem acesso pra conversar com ele, nem nada do tipo. Então foi assim. Aí quando eu tava saindo de dentro do pavilhão, assim, que daí a gente ia pra rua, daí é o teste de rua, o portão lá do Detran você tem que parar 2 vezes, assim como qualquer portão que você tem que sair, você tem que parar uma vez pros pedestres. Aí se não tiver pedestre, você desce mais um pouquinho e aí você para pros carros. Aí você olha pros 2 lados e aí você segue. Na minha opinião, eu parei 2 vezes no portão, mas o instrutor falou, você não parou 2 vezes no portão, pode voltar que você reprovou. E aí eu fiquei tipo assim, mas como assim? Quando eu fui marcar o terceiro teste, já faltava muito poucos dias pro meu processo vencer, assim, sério, tipo 10 dias, muito pouco. E aí eu reprovei. E aí eu já tava nervosa, pilhada, e eu já tava triste, desanimada, pensando, não é pra eu ter carteira, Deus tá me livrando de algum acidente, não é pra eu ter carteira. E aí eu desisti, eu desanimei, e eu deixei de lado. Assim, eu sempre quis muito ter carteira, assim, ter essa independência, mas aí o que aconteceu? Minha mãe ficou em cima de mim e falou, não, vai fazer, vai fazer. Eu não lembro quanto tempo depois você tem que esperar, mas você consegue salvar uma parte desse teu processo. Então eu paguei cerca de 600, 650 reais e eu não precisei fazer as aulas teóricas, então eu meio que resgatei essas aulas teóricas e só precisei fazer de novo as aulas práticas para tentar mais uma vez tirar a carteira. E aí cheguei no dia do teste, o que aconteceu? Reprovei e aí eu desisti de verdade, falei não quero mais. E também assim, é um valor muito caro, porque pensa, eu fiz novamente 2 testes, é mais 600 reais. Aí eu fiz pra salvar, né, pra renovar o processo, pra só fazer as teóricas, as práticas. Aí é mais 600 reais. Aí eu reprovei mais um teste, é mais 300 reais. É muito dinheiro e eu realmente não queria mais que minha mãe gastasse nenhum valor assim pra eu fazer teste novamente, porque eu ficava pensando, na verdade eu acho que a pressão maior era eu entrar dentro do carro e pensar assim, meu, se você reprovar é 300 reais jogado fora que você vai ter que pagar de novo pra fazer o teste, então isso gera uma pressão muito grande. Eu passei 2018 inteiro pensando, meu, que massa se eu tivesse carteira, né? Quando eu precisava ir em algum lugar eu podia pegar o carro,
Não precisava pegar ônibus, não precisava pegar Uber, gastar. Podia ir num lugar à noite, porque daí voltava de carro. Eu sempre pensava nisso, mas eu sempre pensava, meu, acho que eu não vou conseguir tirar, não vou conseguir, não é pra eu tirar, eu não levo jeito pra essas coisas. Enfim, vim pra Santa Catarina. E aí, quando a gente chegou aqui, que a gente se mudou pra esse condomínio, no final da rua tem uma autoescola. E aí, eu pensei, não, é uma segunda chance, eu tenho que me dar uma segunda chance. E eu sabia que eu não ia desistir, mas por enquanto eu não queria, sabe? Eu sabia que no dia que eu falei assim, não, não quero, eu sabia que eu não queria por um tempo, mas claro que eu ia tentar novamente, porque é um sonho, é uma coisa que eu queria ter e que eu ia lutar até eu conseguir. Aí fui. Lá em Curitiba eu só tentei pra carro. Quando chegou aqui em Santa Catarina, eu e o Matheus, a gente foi na autoescola ver os valores e tal. E era muito pouco, assim, o valor de você tirar pra carro e moto. E você tirar só pra carro e depois, se você quisesse adicionar moto, era bem mais caro do que o valor que você pagasse pra carro e moto. Então ele falou, não, tira de carro e moto. E aí ele tem uma moto, ele falou, não, tira de carro e moto. Beleza, fui tirar de carro e moto, né? Corajosa, depois de reprovar um monte e não conseguir tirar a carteira, vai lá e vai tirar de carro e de moto. Passei no psicológico, passei no exame médico. As aulas teóricas aqui foram muito rápidas, sério. A autoescola aqui maravilhosa, foi muito rápido. Foi em 3 semanas a gente fez todas as aulas teóricas. Na semana que acabou na outra, meu teste teórico já estava marcado, já fui lá, já fiz. Passei de primeira. Ali eles fazem um teste bem parecido com o Detran, ali, daí se você passar, eles te mandam pra fazer a do Detran. Então é meio que um teste, assim, um preparatório pra prova lá do Detran teórica. Passei na prova teórica e já marquei minhas aulas. Como eu moro na rua da autoescola e eu só vou pra faculdade na terça e na quarta-feira, eu falei pra moça, você pode marcar a aula todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, menos na terça e na quarta de manhã. O resto você pode colocar qualquer horário pra eu fazer as aulas práticas o mais rápido possível, pra eu ter bastante tempo até o meu processo vencer pra fazer quantos testes forem precisos, que dessa vez eu não vou desistir. Começamos as aulas práticas, contei toda a minha história pro instrutor. E eu já tinha um pouco de experiência, claro que eu tinha um pouco de noção de dirigir, mas eu senti que eu não tinha aprendido a dirigir, sabe? E ali com ele eu realmente senti que eu aprendi a dirigir, ele me ensinou do jeito dele desde a primeira aula. 1 mês de aula teórica, aí 2 meses de aula prática. As aulas de moto eu comecei bem antes da de carro. E aí quando eu terminei as de moto, fui fazer um teste de moto, porque ali eles deixavam você fazer se você já tinha terminado. Então, por mais que eu não tivesse terminado de carro, eu já tinha terminado de moto, então vamos fazer o teste de moto, pra já se livrar desse teste e ficar só com o de carro mais pra frente. Fui, fiz o percurso todo certo, mas não dei seta. Então eu reprovei, né, no teste de moto, mas tudo o resto tinha dado tudo certo, tinha tudo certinho. E eu perdi um pouco do nervosismo assim com a moto, que era o que eu tinha mais medo, porque eu nunca tinha pego uma moto na minha vida. E aqui em Santa Catarina, o percurso, a prova, é em ruas, assim, rua normal. Então passa carro do teu lado, passa moto. Não é um lugar reservado para o teste, sabe, do Detran. Enfim, fiz o teste de moto, fiz tudo certinho, mas não dei a seta. Pra mim tava, tipo, de boa, assim, porque eu senti que eu não passei por detalhes, não porque eu não sabia como dirigir, porque eu tava, assim, não acreditava em mim naquela hora, sabe? E aí, nossa, uma moça caiu no dia da prova e eu já comecei a ficar nervosa. Falei, meu Deus, também não vou conseguir andar nessa moto, não. Mas no fim deu tudo certo. E aí deu tudo certo mais ou menos, né? Porque eu não passei no teste. Aí eu falei assim, não, vou fazer o teste de moto só no dia de carro mesmo. Porque eu fui tentar fazer o de moto outro dia e cheguei lá, o meu nome e de mais algumas pessoas não estava liberado pra fazer o teste. Não sei porque a gente ficou 4 horas lá no local de prova e simplesmente não fizemos o teste. Aí eu falei pra ela, não, deixa, vou fazer a moto no dia que eu for fazer carro. E aí, aqui quando você faz carro e moto, se você não passar no carro, você não faz o da moto. Daí beleza, eu fui fazer de carro. Cheguei lá, o instrutor fica dentro do carro com você e o examinador também desde a baliza. Lá em Curitiba ele não ficava na baliza, só ficava na rua e o instrutor da autoescola não ficava junto na hora do teste.
Então assim, fica um instrutor no banco de trás, você dirigindo e o examinador do teu lado. Beleza. Eu e mais 2 caras dentro do carro e eu fazendo uma baliza com 2 homens dentro do carro. E o nervosismo, né? Mas tá, fiz a baliza, fiz bem devagar mesmo. Eles estavam conversando entre eles, eu nem sei sobre o que eles conversaram, de tão nervosa que eu tava, porque eu tava me concentrando só ali, em ir, dar ré, tudo bem certinho, dar seta, não esquecer assim de coisas que eu já tinha esquecido, então eu aprendi bastante coisa com os erros. Então fiz bem certinho, saí pra fazer o teste da rua, que era, saía da baliza e já começava o teste da rua. Ele anda assim, umas 6, 8 quadras, não é muito longo. Só que foi muito engraçado porque na ida a gente passa por uma rua que dá pra você... Porque no teste e na autoescola você só pode ir até a 3ª marcha, né? Que é 35 km, eu acho, alguma coisa assim. 35 km por hora. Então é só até a 3ª marcha. Claro que o meu instrutor, ele me ensinou outras marchas. Eu andava 80, 100 por hora na BR. Mas ele me ensinou como seria no dia da prova. Tá, fomos. Aí nessa rua principal, assim, a gente ia virar à direita, porque um dia antes o meu instrutor, comprei umas aulas a mais, 2 aulas a mais com ele, pra ele me levar no local da prova e fazer o percurso o último percurso que ele tinha feito com os alunos dele na semana anterior, que era um dia de teste. Então ele me levou, ele falou assim, semana passada ele fez esse percurso. Eu falei, não, essa semana vai ser esse percurso também, então vamos treinar. Daí treinamos no percurso. Então eu sabia que ele ia me mandar virar pra direita. Então assim, eu fiquei na 2ª marcha e falei, não, daqui a pouco a gente já vai virar. E eu pensei, vou mostrar que eu sei ir até a 3ª marcha na volta, que daí na volta não vai virar em lugar nenhum, então vai pegar uma reta e eu coloco a 3ª marcha. Mas já na ida, quando a gente passou nessa rua, mesmo que eu ia ter que virar lá na frente à direita, o examinador falou pro meu instrutor assim, ô fulano, mas não tem 3ª marcha nesse carro? Aí eu já me toquei, né, coloquei na 3ª marcha. Eu pensei que ele ia descontar alguma coisa disso, assim, que ia ser um empecilho, mas deu tudo certo. Aí virei as ruas lá. Aí aqui tem algumas ruas que não tem a placa de pare, então você tem que olhar a rua, assim, né, o asfalto. Se aqui os tijolinhos vão assim e ali os tijolinhos vão assim, você tem que parar. É tipo uma coisa assim, muito louca. Parei nos lugares certos, tudo bem certo. E aí parei num morro, daí arranquei, daí desci. E voltei, ele pediu pra parar e passei de primeira no carro aqui em Santa Catarina. E a moto passei em segunda e deu tudo certo, consegui fazer o caminho certinho. Tava bem nervosa no dia, na hora da moto, mas eu já tava bem aliviada porque o que eu queria mesmo era o carro. Então eu já tava bem aliviada, bem feliz. Foi um ânimo, assim, eu ter passado no carro e daí ter ido fazer o teste de moto. Então é isso, gente. Essa foi minha experiência muito maluca, mas que eu não desisti em momento nenhum de tirar a carteira, que era um sonho pra mim, que era o que eu queria muito. E hoje, além de carteira de carro, eu tenho carteira de moto, então habilitada AB. E eu tô muito feliz com mais essa conquista. Eu espero ter ajudado e animado você que às vezes desanima por ter reprovado, ou um ânimo pra quem vai começar aí todo o processo. Às vezes demora, eu levei mais ou menos 4 meses. Eu achei bem rápido, mas vale muito a pena, é uma coisa muito legal. É uma independência, né? Uma coisa que só agrega na sua vida. Tomem cuidado aí ao dirigir. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!